Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, que a gente se propõe a falar de agronegócio, sistemas produtivos, agricultura familiar, a relação disso tudo, de como a comida é produzida com a nossa vida, com o nosso cotidiano de consumidores, com o nosso bolso, com as políticas públicas do nosso país. A ideia é traduzir, facilitar, aproximar campo e cidade, então todos e todas são bem-vindos para contribuírem com esse diálogo aqui que é construtivo, que quer ouvir várias vozes de diferentes partes do país. A gente se propõe a ser itinerante, inclusive estar no campo também, mas hoje aqui de São Paulo a gente vai falar sobre a alimentação lá na COP30. Você já parou para pensar que as COPs elas acontecem todos os anos, então milhares e milhares de pessoas se deslocam para uma determinada cidade, para um município, e aquele lugar precisa saber receber essas pessoas. A gente está vendo muita discussão em relação à hospedagem em Belém do Pará, mas como que fica a alimentação em Belém do Pará? A gente foi para lá recentemente, então tem episódio para vir aí no futuro breve, aqui no Arroz, Feijão e Clima, sobre alimentação no Pará. A gente está falando de pesca, a gente não está falando só de açaí e cacau, não. A gente está falando de agricultura familiar, de múltiplas produções, e se isso vai chegar ou não no prato das pessoas que estarão em Belém na COP30, quem vai responder isso para a gente, ou tentar pelo menos, é Fabrício Muriana, cofundador do Instituto Regenera. Muito obrigada por participar, por topar falar desse assunto. A gente está gravando, gente, em julho, então vai demorar um pouquinho para ir para o ar, mas eu imagino que até ir para o ar não vai ter muitas mudanças da água para o vinho, né? Mas antes da gente falar um pouquinho disso, eu queria que você se apresentasse, então, por favor. Obrigada de novo por ter vindo aqui. Fala um pouco do seu histórico aí na atuação com cooperativas, agricultores. E o que é, então, o Na Mesa da COP, para começar. Legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Mariana. Acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico aqui. Assisti as entrevistas de alguns companheiros, principalmente da produção da sociobiodiversidade amazônica, que já estiveram aqui, o Brasi, o trabalho da Renata em relação ao clima. Então, acho que a gente precisa falar muito mais e de várias formas sobre esse assunto. Então, é um prazer mesmo estar aqui e poder falar um pouquinho sobre essa campanha em específico. Acho que vale a pena dizer, só para a gente começar, assim, a pressão fica no lugar certo, que a caneta de quem vai decidir o que vai ter de alimentação está lá em Brasília. Com e certeza. Eles espero que possam ver essa conversa também, porque Com tem bastante certeza. coisa que a gente pode aportar em relação a como isso vai acontecer, né? Então, assim, pessoalmente, eu venho de uma cena muito específica aqui em São Paulo de comercialização de alimentos agroecológicos. Aqui em São Paulo nós temos 3 instituições que são sem fins lucrativos e que comercializam alimentos agroecológicos. É uma coisa um pouco fora da curva, porque, em geral, quando você pensa num comércio, ele é feito para que haja a divisão dos lucros de quem está fazendo aquele negócio. Mas esses espaços, eles têm como característica selecionar esses produtores para garantir que esse mercado esteja presente permanentemente. A gente sabe que na agregação de valor, as capitais são os lugares onde os produtos atingem um valor máximo. E aí vários produtores agroecológicos não atingem as capitais. Então, o papel dos institutos, na maneira como a gente chama, né? Instituto Chão, Instituto Feira Livre, Instituto Baru, é esse de tentar ser uma garantia para esses agricultores, mas também uma garantia para a população que esteja procurando esses produtos, né? Então, a gente, ao longo dos anos, vai estabelecendo uma relação das pessoas que vêm mesmo semanalmente comprar, entender o que são aqueles produtos que já não fazem mais parte da gôndola do supermercado, mas que estão disponíveis ali porque fazem parte da sociobiodiversidade brasileira, né? Então, eu trabalhei 3 anos nessa natureza de comercialização. E o Instituto Regenera, ele é formado por 3 cofundadores. Os 3, de alguma maneira, já estivemos conectados com essa comercialização, né? A Dani estava mais dentro do Instituto Baru e o Maurício, antes da gente abrir o Instituto Regenera, desenhou uma plataforma de comercialização para esses institutos no período da pandemia. Ele está até em uso lá no Instituto Feira Livre, por causa de um primeiro edital que a gente tinha participado.
Mas a razão de chegar até Belém e de eu estar aqui, né, é porque ali por 2020 a gente foi entendendo que, embora esses institutos fomentem uma cena importante de comercialização, eles davam conta mais da exceção do que da regra. Por exceção, eu quero dizer o seguinte: a maior parte dos produtores que conseguem acessar o mesmo mercado de São Paulo, mesmo um instituto que esteja focado em produtores agroecológicos, são produtores que já superaram desafios de formalização da terra, de certificação, de assessoria técnica rural, eventualmente de maquinário, de sementes, de insumos. Então, São assim, vários processos, né, para o pessoal que não tem muita noção de agro, assim, entender isso. Tem vários processos para que a comercialização aconteça, né? Então, esse acesso a tecnologias básicas, às vezes, isso, assim, a emissão de um selo, Exato. né? Isso que você falou, assim, a escritura da terra, para começar, início de Isso. conversa, né? Então, assim, e aí toda uma questão, às vezes, de ter uma agroindústria para processar ali, né? Então, assim, são várias etapas que é complexo, que precisa de documentação, que precisa de investimento, de assessoria técnica, para aí você falar, ok, agora estou apto para comercializar. E aí, existe mercado? Não existe? Aí é a etapa que vocês também olham bastante, assim. E pressupõe-se bastante que existe mercado. Só que na prática, quanto menor o agricultor, mais difícil é a inserção nesse mercado, porque os players são muito grandes e as relações costumam ser muito desequilibradas entre pequenos agricultores e grandes cadeias de comercialização, sejam supermercados ou sejam os próprios traders, né? E aí, a gente ainda acredita que existe muito espaço para novas cenas de mercados de agricultores, mercados agroecológicos que estejam mais conectados com a produção local, assim como uma parte das nossas políticas públicas já fazem, né? A gente vai chegar nisso lá na ponta, mas já existe uma priorização desses agricultores na forma como a gente alimenta os estudantes aqui no Brasil, no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente foi entendendo com esses agricultores que, primeiro, priorizar os menores é difícil, e segundo, que a maior parte dos que chegavam na gente eram a exceção, não eram a regra. Então, a gente começou a tentar fomentar com o Instituto Regenera o que é a regra. Então, todos os outros agricultores que talvez ainda não estivessem acessando mercados. Ainda, acho que vale a pena comentar que o maior mercado, que tem mais renda acumulada e mais repertório para essa natureza de consumo, que a gente foi entendendo que não se trata só de renda, mas também um repertório específico para consumir, ele é o de São Paulo, ele é do Sudeste, mas sobretudo de São Paulo. Então, se você olha para outras regiões do Brasil, mesmo nas capitais, existe um esforço para que você consiga criar um contexto para a comercialização desses produtos, né? Então, eles ainda são um nicho, né? E aí... Tipo quais, assim? Eu estou falando da produção agroecológica em geral. Então, produtores que tenham certificação orgânica ou produção com certificação de SPG e OCS, que são certificações distribuídas, né? Então, os agricultores visitam uns aos outros. E aí, assim, em geral, essa produção você quase não encontra nos supermercados. Quando você encontra, é numa variedade muito pequena. E ela normalmente fica ligada a cadeias mais locais. Elas não têm... Né, a gente tem um sistema produzido desde a década de 60 que conecta cadeias de larga escala, as CEASAs, né? Você consegue distribuir alimentos se você tem um volume. Mas a maior parte desses produtores não tem. Então, eles ficam em cadeias mais locais. Então, você tem que fomentar isso de uma maneira a fazer uso da infraestrutura que já está instalada, mas às vezes é criando novas infraestruturas, novas feiras, novos mercados, novos espaços públicos ou novas formas de você implementar as próprias políticas públicas, né? Hoje em dia a gente trabalha com os dois mercados, o mercado público e o mercado privado. Mas, bom, nosso trabalho territorial acontece em Belém desde 2020, a convite do Instituto Clima e Sociedade, que nos levou, inclusive, para pensar essa mesma dinâmica de geração de valor mais conectado com a floresta, mas a partir das atividades que já estão estabelecidas lá. Então, a gente entende que tanto a agricultura quanto o extrativismo sustentável tem esse papel de você conseguir ter uma relação mais sustentável com a floresta. E aí, a gente começa a trabalhar mapeando as redes de agricultores agroecológicos de Belém. Essas redes,
eram pequenas, mas importantes porque elas já tinham superado uma parte desses desafios que eu comentei e estavam fazendo por conta própria, não tinham um espaço que garantia a comercialização. Alguns deles tinham os seus próprios negócios, né? Para quem for para Belém, eu convido demais a conhecer a Rede Bragantina, que tem um espaço pequeno, mas lindo, assim, na forma de receber as pessoas, porque eles adoram contar dos produtos deles. Ah, que ótimo. Eu acabei de voltar de lá, já é um bom motivo para eu ir de novo. Não, com certeza. Assim, o café da manhã de lá é imperdível. Que ótimo. E basicamente, E assim... tem esse contato, essa aproximação que é uma riqueza. Assim. E elas têm um orgulho enorme de contar a história. Porque é um projeto educacional que começou 30 anos atrás e que, no momento em que começa a formar agricultores, eles saem da escola e eles começam a produzir, eles se dão conta de que a assunção de que vai ter mercado não acontece. Então, eles começam a ter que procurar um espaço na cidade especificamente porque isso não está garantido. Sim, isso a gente a gente consegue levar isso para vários produtos, né? Várias cadeias produtivas. E é um assunto que esbarra não, mas assim, a consequência disso é êxodo rural. Sim, exato. Né? Então, exato. assim, a gente começa a ver também, assim, os grandes centros, onde a comida vai ficando mais cara, porque logisticamente exige-se, né, grandes distanciamentos, assim, deslocamentos dessa comida para o grande centro, e ao mesmo tempo quem estaria produzindo, quem estaria no sítio, quem estaria nas pequenas propriedades, produzindo para si mesmo e fazendo renda, não encontrou mecanismos para isso e teve que ir para a cidade, né? Então, a gente começa a mexer na questão de demografia mesmo. Isso, né? E o país já é um país extremamente urbanizado, né? A gente é um dos países com a taxa de urbanização mais altas do mundo. Mas eu acho que se trata disso, se trata de entender o que traz qualidade de vida para esses agricultores, de maneira que eles queiram estar lá e produzir os alimentos dessa forma como eles estão produzindo, né? E a garantia de mercados é um lado disso, mas a garantia de mercados eu acho que mais específicos, que a gente infelizmente não encontra quando a gente vai num supermercado, porque é como se a gente já tivesse um ambiente extremamente pasteurizado, em que você já não sabe de onde vêm os alimentos, você não sabe de que forma eles foram produzidos, e esses produtores estão numa chave inversa. Então, como é que você mostra para quem está consumindo todo esse trabalho que está sendo feito? E a gente trabalhava com eles há 3 anos já, né, quando a COP foi anunciada, em vários aspectos, né? Mapeando quem já comercializava, aonde isso era produzido, qual era o perfil de público. A gente chegou a fazer um benchmark de melhores práticas para esse tipo de comercialização, porque ele tem uma natureza um pouco diferente de como você comunica os atributos desse produto, além desse jogo entre mercados públicos e privados, que eles se retroalimentam e às vezes não fica claro para quem consome os alimentos, que eventualmente porque existe uma compra pública garantidora aqui, o produto está chegando ali com o mesmo frete, né? Então tem alguns aspectos de retroalimentação disso. Em Belém isso é bem claro e evidente, assim. E trabalhando com eles, a gente fez um primeiro projeto que tem todos esses aspectos que eu mencionei. No segundo projeto a gente ficou mais focado em 5 cooperativas. E enquanto a gente estava lá trabalhando com as 5 cooperativas, entendendo quais eram os calos e as dificuldades para aumentar a escala de produtos que eles conseguiriam trazer ou comunicar melhor isso, aí vem o anúncio da COP em Belém, assim, furacão. Você olha assim, uma daquelas chuvas amazônicas chegando, assim, né? E tem uma coincidência que eu acho que é muito boa, que esse aspecto da comercialização de produtos agroecológicos, ele tem, na comunidade internacional, relativamente pouca gente discutindo. Então, por conta disso, uma outra aliança, que nada tem a ver com Belém, pelo menos de saída, que é a Aliança Global pelo Futuro da Alimentação, selecionou o que a gente estava fazendo para levar para a COP27, que foi no Egito, né? COP27 foi Sharm el-Sheikh. Que foi exatamente a edição em que começou a se discutir mais de sistemas alimentares, assim, né? Foi a primeira, entre aspas, assim, foi a primeira COP em que sistemas alimentares, né, assim, essa discussão ganhou mais evidência na programação oficial
né? Exatamente. E A gente ganhou um primeiro dia do alimento dedicado dentro da COP. Exato. Depois em Dubai repetiu-se esse dia do alimento, né? Dia da agricultura, alimentação. Com fortes contradições, né? Porque foi patrocinado pela Coca-Cola e tinha também as Coca-Colas distribuídas gratuitamente lá dentro. Onde eu estou querendo chegar é assim, essa discussão ela sempre tem avanços e esquivas, né? Ela está acontecendo, mas a maneira como ela acontece pode catalisar muita mudança ou ela pode ser uma retenção de um movimento forte de mudança que não está conseguindo ganhar corpo. Eu acho que as COPs têm um pouco esse papel de dar linguagem a essa mudança. Onde eu quero dizer dar linguagem as negociações basicamente produzem documentos que são acordos entre países que fazem com que esses países mudem suas políticas, mudem a forma de investir e definitivamente essa linguagem pode influenciar o futuro dos países. Mas até você encontrar a linguagem para traduzir o que está sendo demandado, são muitos anos, né? Só olhar para o que está acontecendo com combustíveis fósseis. Foram 28 anos até a primeira menção direta de combustíveis fósseis tem vínculo com o aquecimento global como um documento consensuado entre todas as nações. Eu não sei o quanto que vale a pena contextualizar isso para o seu público, porque na prática eu acho que a maior parte das pessoas já sabe, né, a maneira como funciona uma conferência do clima, mas eu gosto de dar o exemplo da votação de uma lei, porque para você votar uma lei, você precisa da maioria, ou se for uma emenda constitucional, você precisa de 2/3 da Câmara. Na COP é consenso. E é dificílimo porque a gente vê... É isso, sim, nas últimas COPs, se eu não me engano, a República Democrática do Congo ficou muito em cima ali de uma decisão e eles não aceitavam, e isso, assim, se um não aceita, não aceita, ponto, né? Assim, não avança, fica parado. E você colocar para entrar em consenso países da África e países, né, assim, da Europa, todo mundo fala a mesma língua, é dificílimo. E o Brasil, ele é muito ouvido nessas articulações, né? Uma das COPs que eu cobri, eu reparei isso, o quanto que o Brasil é levado muito a sério nessa hora de fazer a diplomacia, de conversar com um e com o outro, porque a gente tem a questão de ser visto como um país ambientalmente sustentável. Claro que a gente tem todas as questões de emissão, de desmatamento, mas ainda assim... Quando a gente olha, né, para a geopolítica, assim, o Brasil está muito nesse lugar de um país ainda verde, com rios e tudo mais, né? Sim, sim. O Brasil tem um capital na sua diplomacia que é fabuloso. Assim, na fala de um representante internacional que eu conheci há pouco tempo se você está contra uma posição do Brasil, você pode ter certeza de que você vai ter muito mais trabalho. E se o Brasil está a favor do que você está querendo... os acessos que você vai ter são muito maiores, porque a diplomacia brasileira já construiu esses acessos ao longo dos anos, né? Eu gosto sempre de destacar que são pouquíssimos os países que têm um setor dentro da sua diplomacia de segurança alimentar e nutricional, e o Brasil tem. E essa é uma das razões pelas quais a gente tem uma aliança contra a fome e a pobreza que aconteceu no G20, e muito provavelmente a gente vai ter uma declaração semelhante na COP, né? Tudo isso é trabalho da nossa diplomacia, que agora acontece de estar presidente da COP30, presidente da Conferência do Clima. A presidência da Conferência do Clima tem um papel importantíssimo de o que você vai fomentar dentro da discussão climática. Tanto que o Brasil está conseguindo trazer uma centralidade muito grande para a agenda de ação, agora, especificamente, puxando tudo que parecia que estava um pouco represado nas outras COPs, né? Agora a gente tem claramente um eixo dedicado à agricultura em transformação e sistemas alimentares. A gente muito provavelmente vai ter uma declaração também conectando a luta, a crise climática e a luta contra a fome e a pobreza, porque é um legado que já está presente nos outros documentos do Brasil. Tudo isso já está dado, então tem um contexto que é interessante dentro das COPs. Mas é isso, a gente vai receber o evento. E a gente vai receber um evento numa cidade que, ao mesmo tempo, é exemplar dos processos de ocupação da Amazônia, mas que também tem questões complexas em relação à hospedagem, que eu acho que é uma discussão que está acontecendo bastante. Sim. E aí, aonde eu ia chegar, né, no final desse turbilhão, é que quando a COP é anunciada, isso foi
abril de 2023, é anunciado que o Brasil ia se candidatar e que ia ser a cidade de Belém. Em agosto de 2023, a cidade de Belém recebe a cúpula da Amazônia, né? Foi um encontro liderado pelo presidente Lula com nove países amazônicos para tentar encontrar alinhamentos e metas comuns, inclusive em preparação para a COP. Dentro desse evento, houve uma abertura para a sociedade civil, que se chamava Diálogos Amazônicos, né? Então, era quase como o que a sociedade civil amazônica também tem a dizer a partir desses alinhamentos dos países e tal. E aí as redes de produtores agroecológicos com quem a gente trabalhava, como acontece muito em eventos da sociedade civil, foram convidados para uma feira que acontecia lá dentro, uma feira de pequenos agricultores. E isso é sempre ótimo, né? Porque na prática você vê ali pelo menos parte dessa produção exposta e tal. Mas tinha algo que era muito latente, muito gritante que aconteceu ali, né? Então a gente tinha um evento que recebeu ali na casa de 25 mil, 30 mil pessoas, assim, os números variam em relação a isso. E aí essas pessoas iam para a discussão e na hora do almoço, dentro do espaço do evento, que é o hangar, que vai fazer parte da COP, tinha um restaurante fast food, um serviço subdimensionado da prefeitura de quentinhas, que ali ia atender no máximo umas 100, 150 pessoas, e 3 barraquinhas de tacacá no fundo, assim. E aí, o que eu acho que começou a aparecer ali é que os próprios agricultores, na hora de almoçar, eles tinham que voltar para algum outro lugar para comer. E eles falavam, pô, mas... Muito antagônico, né? Muito antagônico, sim. E você tá contando esse relato. Eu me lembro, no ano passado, eu cobri a COP16 na Colômbia, né? A COP da Biodiversidade. E eu ouvi a mesma coisa, assim, tinha muita gente falando disso, assim, como que, poxa, a gente está na Colômbia, que também é um país, né, em que a agricultura é forte, você tem várias, enfim, uma variedade muito grande de agricultura familiar, inclusive, né, e a mesma coisa, assim, hambúrguer, né, assim... pratos padronizados, cozinha mundial. Exatamente, assim, tipo, comida italiana, umas coisas assim, umas massas... E aí você fica... É isso que você falou, assim... Nada contra quem toma refrigerante, mas você esperava um suco, né? De uma fruta local, né? Alguma coisa que fomentasse ali o comércio, a agricultura. E a comunidade fica de olho nisso, Com né? certeza, assim, com certeza. Você está fomentando um assunto aqui, mas na hora de colocar em prática, no prato... É tudo ultra industrializado e você exclui os agricultores, é complicado, né? Não, e o governo colombiano especificamente mobilizou tanto, né, os agricultores que produzem de uma maneira diversa, mas é isso, na alimentação parecia que era um elo esquecido, né, de alguma forma. Então foi o que aconteceu em Belém, né? A gente tinha uma alimentação genérica para um evento diplomático, um evento que reunia chefes de Estado, né? E aí é que começa, a partir dessas perguntas dos agricultores, uma campanha em que a gente conseguiu, naquele mesmo ano, encaixar na COP28, em Dubai, no pavilhão da FAO, que especificamente discute também esses temas, a pergunta: quando as COPs vão ofertar alimentos de baixo carbono? As próprias COPs, porque se a gente, né, precisa passar para a implementação, precisa passar para a ação... Quando que as COPs vão fazer essa lição de casa básica? E aí foi super legal, porque ao organizar esse evento, a gente entrou em contato com uma campanha prévia, anterior, pouco conhecida no Brasil, mas muito forte nas COPs, que é a campanha liderada pela Proveg. A Proveg é uma organização de bem-estar animal, e aí esse grupo especificamente é muito forte dentro das COPs, né, da transição de proteínas, né? E elas lideravam uma campanha desde a COP 26 em Glasgow, 2021, que era para o aumento da oferta de alimentos que fossem de origem vegetal. E a gente, ao mesmo tempo que entende que essa transição tem que acontecer em vários setores, a gente também entende que aqui no Brasil
a ação climática que passa pela produção agrícola, ela tem muitos outros setores que precisam ser destacados. Então, foi legal de saber que existe um legado, que já existia uma campanha anterior, mas que a gente, fazendo uma COP no Brasil e principalmente, né, pensando nas emissões que o Brasil tem, a gente tinha que trazer muito mais do que somente a transição de proteínas. Com certeza. Não que ela não seja importante. Sim, mas ampliar esse cardápio, né? Até porque é isso, muita gente de fora do Brasil vindo, nada melhor do que a gente apresentar o né, o nosso DNA, né? Assim, então, para além da discussão da proteína, mostrar esse cardápio que, assim, claro, o Brasil, a gente sabe que não passa mal no sentido de diferentes cardápios, né? Claro que o gaúcho continua falando bem do seu churrasco, o mineiro fala que é a melhor cozinha, e assim vai, mas a gente sabe que, em geral, o brasileiro tem essa fama de ter uma culinária rica, e o norte não fica para trás. Pará não perde em nada. Comida de Belém maravilhosa. É importante a gente também trazer essa coisa até do patriotismo mesmo, de ser orgulhoso do que a gente tem por aqui, né? Sim, não, e assim, eu acho que agora o Ver o Peso ainda está reformando, né? Mas se você anda por dentro do mercado Ver o Peso, é uma experiência de cores, de cheiros, Nossa, é incrível. É único. Aquilo tem que estar dentro da COP, no sentido de você, de fato, mostrar que esses mercados locais podem ter uma agência climática, mas que pode ser muito gostoso. Acho que essa é a parte mais importante. A experiência da alimentação nas COPs, ela é tétrica, né? Aconteceu durante muitas COPs de pessoas pegarem a alimentação do hotel, guardarem dentro da mochila, levarem para dentro da COP, porque há muitas filas, a comida é muito ruim, é ultraprocessada, é caro. Então, assim, no Azerbaijão foi caríssimo, né? Essa última COP que aconteceu. Houve até textos que foram publicados de delegações africanas que não tinham condição de cumprir todas as alimentações se elas passassem o dia inteiro, né? Assim, eu acho isso um absurdo. Porque, na prática, isso mina a participação dessa sociedade civil e desses países. Precisa ser ouvida, né? E, em tese, essas são as que mais precisam usar esses eventos como palco para chamar atenção para suas respectivas necessidades. Exato. Né? É um único fórum internacional, global, em que todos os países fazem parte, né? As COPs têm essa característica. Se você olhar para o G7, o G20, o BRICS, são grupos de países específicos, né? Conselho de Segurança da ONU. As COPs são um consenso com todos os países da ONU, e isso, para esses países africanos, é um valor muito importante, que precisa ser mantido, reforçado. Então, a gente precisa receber essas delegações com muito carinho, e principalmente num país como o nosso, com as políticas alimentares que a gente não pode passar vergonha nesse lugar. A gente tem que fazer algo muito exemplar, assim, né? Não me importam as outras crises, mas a alimentação da COP tem que ser maravilhosa, estando em Belém. E aí, bom... Antes da gente continuar, até para entrar mais a fundo no que é na mesa da COP, nesse sentido prático da coisa, né? Do que de fato deve acontecer ali, comercialização com os produtores. A gente está falando de que volumes, como vai ser esse abastecimento. Antes de tudo isso, a gente vai dar uma pausa muito, muito, muito rapidinha, porque vale lembrar que o Arroz, Feijão e Clima está na segunda temporada, graças a patrocinadores. Então, a gente vai dar esse tempinho para falar do patrocinador, e é claro que a gente volta num segundo bloco, entendendo ainda mais sobre alimentação e COP30. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Então, e aí agora a gente vai entender um pouco mais a fundo na prática, então, o que de fato vocês estão, enquanto o Instituto Regenera, parceiros, fazendo para que, então, os refeitórios, vamos colocar assim, né? O refeitório da COP tenha produtos da agricultura familiar. Eu sei que vocês estão falando ali de algo em torno de uma movimentação ali de 5 milhões de reais. Isso. Queria entender um pouco como que vocês chegaram nesse número, assim, porque só para até explicar um pouco para o pessoal, na COP você tem ali a Blue Zone e a Green Zone. A Blue Zone é onde vai ser o refeitório oficial, entre aspas, porque é onde as pessoas credenciadas pela ONU circulam e almoçam. Almoçam, jantam, enfim, né, fazem as refeições.
refeições. Então, eu estou imaginando que essa discussão é sobretudo para Blue Zone e para essas refeições oficiais, porque na Green Zone é um espaço aberto da sociedade civil. Quando eu estava lá em Belém, inclusive, a gente conversou com um dos organizadores ali do Parque da Cidade e ele disse que vai ter cadastro para ambulantes, né? Assim como em show. Então, assim, o movimento de vocês é olhando para essa alimentação oficial, né? De dentro da Blue Zone. Isso, Na prática, no início, a gente tratava bastante do dentro e do fora, né? Pensando em Blue Zone e Green Zone como o dentro e o fora, todo o resto, né? Redes de supermercados, restaurantes, comércio de rua. Os companheiros da Assobio, sobretudo, estão mais dedicados a esse aspecto do lado de fora, né? A Assobio é uma organização dedicada à bioeconomia amazônica e que está fazendo um trabalho bem importante, especificamente com essas redes, para promover a bioeconomia. Mas especificamente dentro, acho que a campanha que a gente está puxando acontece em parceria com o Instituto Comida do Amanhã. Então, somos o Instituto Regenera, o Instituto Comida do Amanhã no Comitê Executivo. E a gente tem 4 grupos de trabalho que basicamente atuam em várias frentes para garantir que essa alimentação esteja lá dentro, priorizando um critério bem específico. E eu vou chegar nele já já. Acho que vale um contexto de que em 2022 o Instituto Escolhas fez um estudo na Ceasa de Belém para entender da onde vinham os alimentos que eram consumidos na Ceasa. E eles entenderam que 80% dos alimentos que estavam na Ceasa vinham de outros estados. Então, se você pensar pela lógica de um restaurante que vai estar lá na ponta beneficiando os alimentos e comercializando na COP, se ele trabalhar no business as usual, ele muito provavelmente vai trazer os alimentos de longe. E não é nem uma escolha dele, é uma estrutura que está instalada para que aconteça dessa forma. Onde ele vai comprar veio de São Paulo, né? Assim, uma vez eu fiz uma pauta no Mato Grosso que o produtor falou, é muito difícil vender aqui porque as hortaliças vêm de São Paulo e Santa Catarina. Não, isso acontece em Belém hoje. Se você procurar os alimentos orgânicos, especificamente, dentro dos supermercados, eles normalmente vêm aqui do interior de São Paulo. E alimentos que perecem, assim, do ponto de vista da racionalidade da produção e consumo desses alimentos, isso é muito contraintuitivo, mas é isso que acontece. Então, na prática, o que a gente começou a argumentar para que pudesse acontecer? Se você olhar para as leis brasileiras relacionadas com políticas alimentares, a gente tem uma série de políticas que são exemplares no mundo inteiro. A principal, onde a gente se baseou muito, é a do Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque essa lei ela tem uma designação de que 30% da compra daquele município que está implementando a verba federal tem que ser um mínimo de 30% destinado para a agricultura familiar. E isso não é de agora, né? Essa designação já acontece há alguns anos e, principalmente, assim, tem vários municípios que conseguem premiar outras coisas. Conseguem premiar a produção orgânica e aí conseguem pagar um prêmio para esses produtores ou em transição agroecológica. Na Amazônia, especificamente, tem municípios que estão conseguindo criar notas técnicas que habilitam que a prefeitura compre das populações originárias e tradicionais, de forma que eles consumam aquilo que eles já iam pescar no rio ali na frente, e ao mesmo tempo possam receber uma verba do Estado por esse serviço que é prestado como política pública. Isso eu chamo a atenção da Catrapovos como uma instituição do Ministério Público que está abrindo esse caminho. A gente tem uma cesta básica que agora é biorregionalizada, que pode colocar alimentos frescos. Sim. A gente tem um guia alimentar que tem mais de 10 anos de implementação, que já foi exportado como política pública brasileira para outros países. Então, assim, se você simplesmente olhar para essas políticas públicas e aplicar elas na COP, a gente já vai estar fazendo algo muito diferente do business as usual das COPs. Então, essa é a nossa argumentação principal. Não é inventar a roda, Nada. É implementar algo que já está aí e que, inclusive, é isso, assim, são políticas públicas, por exemplo, você falou do PENAI, né? O PENAI, a gente sabe que, é muito bacana a gente pensar que a merenda das escolas vem pelo menos 30% de agricultura familiar, mas ainda assim falta um pouco de fiscalização, né? Claro. Se isso de fato está acontecendo. Uhum. Existe toda uma questão de refrigeração, como você falou, né? Aquilo que a gente tinha falado bem no começo. Para um produtor conseguir oferecer para a escola,
Ele tem que ter pelo menos uma agroindústria, porque ele não vai vender a polpa de suco de qualquer jeito, tirar do refrigerador dele, pôr na geladeira da escola e foi, né? Precisa estar refrigerado a não sei quantos graus, embalado com selo, com um monte de coisa, né? A gente vai fazer um outro programa desse aqui só sobre o PENAI, porque o nosso trabalho principal aqui no Vale do Paraíba é sobre o PENAI, né? Então tem realmente muitas barreiras invisíveis para essa implementação. E aí, assim, o exemplo que eu mais gosto de dar é que você tem que entrevistar a merendeira para saber se ela não varre o pátio também. Porque, às vezes, se você está pensando que ela vai conseguir... se ela vai conseguir trabalhar com uma nova fruta que ela não conhece, sendo que ela tem outras atividades nas costas dela, você vai parar quando você chegar ali na merendeira. Isso sem falar na comunidade escolar, que os testes de entrada de alimentos, as crianças elas podem vetar a entrada de um alimento. Se elas não gostarem... Não vai. Não vai, apenas, porque senão é perda alimentar. Então, assim, o PENAI, ele tem uma série de aspectos da implementação que ele sempre pode melhorar um pouco mais. E como tudo que está relacionado com alimentação, tudo no PENAI é sistêmico. Não se trata só de você ter uma ideia e mudar alguma coisa. Não tem bala de prata no PENAI. Você sempre tem que mudar incrementalmente. Mas ele é definitivamente um baita de um exemplo. Porque você pensa nessa arquitetura institucional. O governo federal destina verbas para as prefeituras que se relacionam com os produtores locais para compra da agricultura familiar ou de subcategorias, né? Porque você tem como premiar também a produção orgânica. Esse arranjo, ele não existe em muitos países. Assim, primeiro que vários países sequer subsidiam a alimentação escolar. Segundo, que mesmo subsidiando, como é que você faz isso de maneira descentralizada? Como é que você não faz grandes compras centrais em Brasília? Então, essa descentralização com as prefeituras fez com que você produza comunidades relacionadas com a alimentação localmente, né? Seja para implementação dentro das secretarias ou nos conselhos. É todo um arranjo institucional que não existe em muitos lugares e que é muito bonito da gente trazer e mostrar que isso está acontecendo também dentro da COP. Se a COP decide fazer uma priorização como essa, existem vários arranjos materiais que também precisam ser feitos para esses alimentos chegarem. Então, os arranjos que a gente conseguiu identificar e conseguiu dar corpo para, pensa na equipe que está lá em Brasília agora, lidando com todas as questões de infraestrutura da COP. Sim. Pegar essas pessoas para dizer assim, olha, vamos fazer uma priorização para a agricultura familiar, foi um processo que demorou quase 1 ano e meio, entre idas e vindas e diálogos, né? Na Alemanha, 2 semanas, houve um anúncio de que vai haver a priorização, né? Então, isso aconteceu a partir de muitas interações e muita demanda da sociedade civil, além do exemplo da política pública. Mas algumas coisas a gente já pressupõe que uma equipe como essa não necessariamente sequer vai saber fazer, que é, por exemplo, como é que eu mapeio de onde que vem os alimentos da agricultura familiar? Assim, as prefeituras não fazem isso, as prefeituras não conseguem fazer, não tem capacidade estatal em geral. Então, como é que eu quero fazer isso, mas da onde eu compro, né? Eu começo por quem? Exato. Então, assim, uma parte importante desse projeto foi um mapeamento que levou 1 ano e meio, de basicamente quem são os produtores da agricultura familiar do Pará, da produção agroecológica em transição, de povos e comunidades tradicionais e de assentamentos. Então, a gente tem isso publicado, assim, depois na edição, se você quiser, a gente pode colocar o link junto. E aí você consegue ter uma ideia de quem são os produtores e qual é a oferta que eles têm. A gente levantou, inclusive, as políticas públicas que poderiam ser desenvolvidas no caso desses produtores. Do tipo, que gaps que você tem? Você está precisando acessar crédito? Você está precisando acessar maquinário e tudo mais? Está tudo lá já. Só para quem quiser dar uma olhada e dar um boom nisso. Deve ter aparecido muita coisa. Muita coisa. Mas isso também criou um vínculo de confiança com esses produtores. A gente dizendo claramente, não somos nós que temos a caneta. Lembra a caneta do início do programa? Exato. Mas a gente está tentando influenciar quem tem a caneta para priorizar vocês. E aí, essa conversa levou a um mapeamento que tem 80 redes de agricultores, cooperativas e associações do estado do Pará, mais de 8 mil produtores envolvidos nessas associações. E a gente apresentou isso para a Secop. Houve agora, Secop para quem não conhece, a Secretaria Extraordinária da COP, está dentro da Casa Civil e são esse pessoal que cuida da infraestrutura da COP.
E aí, no briefing logístico, que foi apresentado na pré-conferência da Alemanha, 3 semanas atrás, foi feito o anúncio público de que vai haver uma priorização da produção da agricultura familiar com produção agroecológica e produção da sociobiodiversidade amazônica. E aí isso cria o segundo desafio, que é, a gente sabe quem são os produtores que podem ofertar, a gente sabe que os restaurantes lá na ponta vão participar de um edital para estar lá dentro, que vai ter normas que priorizam esse aspecto. Mas se eles não tiverem como comprar desses produtores, e eu acho que é importante explicar para as pessoas que não trabalham necessariamente com alimentos, que quando você elabora um prato, em geral você está envolvendo ali 10, 15 ingredientes ao mesmo tempo. E aí, esses produtores aqui podem ter 10, 15, 20 ingredientes que eles estão produzindo, mas não são necessariamente o mesmo desse prato. É isso, então, sazonalidade. Exato. Né? É isso, tem a sazonalidade, mas tem também o match, né? Então, como é que você garante que esses produtores que estão aqui vão ser contemplados da melhor forma possível pelos pratos que estão sendo desenhados ali? Tem toda uma discussão de menus, mas o que a gente está entendendo cada vez mais é que tem que ter um elemento de agregação. Ou seja, o que o PENAI faz? O PENAI produz lugares de armazenamento em que a prefeitura compra, estoca e destina para alimentação escolar. Mas nesse caso aqui, não vai ter uma nutricionista que vai definir o que eles vão fazer. Eles vão fazer de acordo com o que eles quiserem. Já vai haver um critério de que esses lugares de comercialização sejam locais. Isso já ajuda bastante. Mas é muito importante ter um espaço em que esses produtores possam enviar os produtos e já deixar estocados em Belém, e aí você atende numa demanda mais de escala, food service, né, como a gente costuma chamar. Sim. Food service é o varejo do comércio, vamos dizer assim, né? Então o comércio tem uma escala um pouco maior, não é a escala industrial, mas é maior do que o do consumidor final. E aí você tem uma distribuição em food service para essa galera, garantindo que assim, up to date, eu estou precisando para amanhã uma quantidade X de arroz, de feijão, e aí você me entrega rápido. Mas é isso, aí precisa ter muito bem afinado a parte de logística, no sentido de rodovia mesmo, assim, de estrada, né? De sair do sítio para chegar até esse local de armazenamento. E o local de armazenamento, inclusive, com refrigeração e tal. Porque a gente está falando isso, assim, de frutas, de plantas, de ingredientes que, inclusive, óbvio, dependendo do prato, né? Não pode descongelar. Enfim, você tem toda uma questão ali que precisa estar muito afinada. Né? Não, e parte do preparo também, né? Se você fala com o paraense, em geral, o açaí ele tem que ser feito na hora ali. Você pega, dá batedeira tal, e você já... Colheu e fez. E ele não pode estar muito tempo. Então, assim, tem uma série de aspectos de implementação que eles são bem desafiadores, e esses últimos 4 meses até a COP, eles vão ser destinados especificamente para isso, que é como você faz para que esses alimentos cheguem da melhor forma possível lá na ponta. Mas, no nosso lado, eu acho que é importante dizer que a gente está numa campanha também que envolve muito o aspecto comunicacional. Por que eu estou salientando isso? Porque ao trazer os alimentos, tem um impacto econômico, tem um impacto ambiental, de qualidade de vida dos agricultores e de quem consome. Isso é inegável. Mas também tem uma entrada muito diferente para falar sobre os alimentos, para falar sobre os sistemas alimentares. A discussão de sistemas alimentares dentro da COP, ela está muito travada no jogo geopolítico. E a gente precisa encontrar formas de entrar nesse debate de uma maneira a trazer novas narrativas. Então, com os alimentos, fica muito mais fácil trazer os agricultores, fica muito mais fácil trazer um elo de beneficiamento da política pública. Pautar a pauta é ótimo, né? Mas assim, colocar a pauta do começo ao fim, assim, isso, né? Você tangibilizar. personifica o assunto, a necessidade de falar disso quando o agricultor está ali, né? Participando. Isso. E da melhor maneira possível, porque normalmente o bom alimento é uma boa memória também. Então você vai lembrar dessa COP como a COP em que a gente comeu bem, em que a discussão de sistemas alimentares ganhou uma outra cara. Então, o que a gente quer muito é que dentro da COP
fiquem priorizados esses alimentos, mas que a gente também conte essa história nas praças de alimentação, nos eventos paralelos, na maneira como a gente vai distribuir esses alimentos. Pode haver uma narrativa relacionada com algo do Brasil, que é um grande produtor mundial de alimentos. Então, assim, nada mais óbvio na prática, entendeu? Ao mesmo tempo que é óbvio, é o básico que não custa lembrar. Isso. Né? E que é isso, assim, aproximar esse assunto, né? Uma vez eu cobri um evento de agro aqui em São Paulo que eu escrevi um artigo exatamente nesse sentido, assim. Você está ali falando em cima do palco sobre segurança alimentar, mas no chão de fábrica, né, você tem ultraprocessados e você está vendendo refrigerante. Mas você não acabou de falar que o Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo? Então, cadê o orgulho, né? Isso tangibilizado, assim. Então, é um pouco isso, assim, né? Sim. Óbvio que é muito legal trazer o cacau e o açaí, mas também é mais do que isso. Mostrar, por exemplo, a questão da macaxeira, né? Assim, a pesca, a importância das pescas, porque a gente está falando de comunidades ribeirinhas, né? A gente está falando de pessoas que dependem, tem famílias e famílias que dependem da pesca na região norte, né? Então, trazer manejo do pirarucu, enfim. Então, é realmente colocar isso como... E a gente nem falou a palavra aqui, mas tudo isso no centro da Amazônia, né? Sim, exato. Que também tem um apelo. A gente sabe que a palavra Amazônia vende, né? Existe um apelo, então também trazer isso, casar tudo isso de uma forma muito inteligente pode ser muito positivo para o Brasil mesmo. Sim. E eu acho, você puxou para um lugar que eu gosto muito, que é difícil, é uma conversa difícil de se fazer na COP, que é uma discussão pré-competitiva. Então, de alguma maneira, quando a gente está falando do clima, a gente está falando de uma condição de possibilidade para uma atividade econômica, né? Tudo que está relacionado com a produção, consumo, circulação de alimentos. Na Amazônia, especificamente, a gente tem a oportunidade de mostrar uma série de aspectos pré-competitivos no que está relacionado à geração de valor de produtos que ganharam escala hoje. Então, se você pegar castanha do Pará, açaí, cupuaçu, são todas espécies que foram desenvolvidas ao longo de milênios na Amazônia. Então, eu acho que é super interessante se a gente realmente quer olhar para a agenda positiva para a Amazônia, porque assim, que a gente vai continuar tendo que ter ações de comando e controle, isso é sem a menor dúvida, para conter o avanço do tráfico de drogas, do desmatamento, do garimpo ilegal, tudo isso vai ter que continuar acontecendo. Mas a disputa principal, eu acho, na Amazônia hoje, é o reconhecimento do que já existe de valor na floresta. E aí, assim, se a gente vai falar de uma série de culturas alimentares brasileiras, o celeiro está ali. Ali foi o lugar onde elas foram desenvolvidas ao longo de milênios. É óbvio que houve aprimoramentos agora, principalmente quando elas ganham escala, mas se você não tem essa condição de possibilidade, você já perde de saída um diferencial internacional gigantesco. Então, eu realmente gosto de ser o hippie no fundo da sala, falando dos arqueólogos que estão... Sabe, o trabalho deles é muito bonito, assim, de dizer que existem mais de 230 espécies predominantes na Amazônia, que só são predominantes porque populações originárias estavam lá distribuindo essa floresta. É uma grande agrofloresta, né? Um grande exemplo de agrofloresta. E eu acho que eu gosto de imaginar que lá na madrugada, né? Você sabe que um problema grande nas COPs é que os negociadores viram à noite. E na hora de virar à noite, as cantinas fecham. Sim. Então... O jornalista também vira à noite para acompanhar o que eles estão negociação, fazendo. Né? Pois é. Então você sabe que o alimento acaba uma hora lá dentro. Tem uma preocupação do governo brasileiro, especificamente nesse ano, de ter ali alguns, eles chamam de refreshments, né, lá fora, que é tipo... uma castanha, alguma coisa que pelo menos ajude a espantar a fome. Você não vai ter como ter uma refeição completa, mas alguma coisa nesse sentido. Pô, eu quero muito crer que... Snacks amazônicos. Exato, que você tenha esses snacks amazônicos e isso também seja um soft power nosso, né? Os caras já estão ali, eles já vieram até a Amazônia, agora a gente traz o que a gente tem de melhor, entendeu? Perfeito. Não, genial. É isso, a gente... eu penso muito nesse sentido, assim, né? De como que a gente pode
pautar assuntos importantes que são necessários, né, assim, de ganharem repercussão, então, né, alimentação, segurança alimentar durante a COP. Mas é isso, dá para ser mais saboroso, né? Dá para ser olhando pelo copo meio cheio e vendo que é isso, nada mais é do que a gente levar o sabor brasileiro, né? E legal, inclusive, se o brasileiro puder conhecer. Sim, né? sim. Porque a gente sabe o quanto que é caro viajar dentro do Brasil, caríssimo ir para a Amazônia, independente da capital que seja, né? Mas assim, não é um turismo acessível. Sim. Então, muitas vezes a gente também cria ruídos de comunicação, de percepção em relação à Amazônia, porque não é acessível ir para lá. Então, que também os brasileiros possam entender mais dessa, né, dessa matéria-prima, dessa agricultura, dessa culinária. Sim. Porque não deixa de ser algo que precisa ser orgulho do Brasil, para aí a gente poder mostrar para fora. Assim. Sim. A gente tem que deixar de virar as costas para a floresta. E aí eu estou falando a partir de uma cidade que extinguiu mais de 90% da sua floresta original, né, aqui em São Paulo, mas eu também estou falando a partir das capitais amazônicas. As capitais amazônicas precisam se conectar mais com a Amazônia. O primeiro projeto que a gente fez em Belém se chamava Da Amazônia para Belém. E aí as pessoas falam, mas Belém está na Amazônia. Pois é, mas os produtos não são da Amazônia. E eu acho que é um aspecto que a gente precisa salientar, que essa produção local traz mais variedade, combate a monotonia alimentar, que é um problema global. E também isso, assim, comida é sempre celebração, né? No mundo inteiro, a ideia do preparo do alimento, do sentar e comer juntos, ela está muito ligada à celebração. Então, por que a gente não pega esse aspecto que já faz parte da memória das pessoas e celebra os alimentos que a gente tem, né? Além do aspecto mais pragmático também, né? Dentro das políticas públicas tem uma priorização para a agricultura familiar, para povos e comunidades tradicionais, para a produção orgânica e agroecológica ou em transição, e para a novíssima agenda da bioeconomia, que assim está muito sobreposta com, historicamente, o que a gente chama de sociobiodiversidade. Todas essas matrizes têm elos que são ação climática. Se a gente vai fazer uma discussão técnica, dá para fazer um outro programa só sobre como essas matrizes são importantes para o clima, para a biodiversidade. E aí, assim, se você prioriza isso, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É algo que vai ser muito gostoso, que vai traduzir uma memória da COP no Brasil única, porque quem já comeu a gastronomia paraense sabe do que eu estou falando, né? Sim. Lá eles têm uma musiquinha, né? Eu ainda estou num período de abstinência, porque eu fiquei bastante tempo. Aí eu trouxe meu taperibá congelado, agora o taperibá tá acabando, eu já estou começando a entrar em abstinência, que é uma delícia. O meme da esteira Belém para qualquer lugar, né? Você já viu isso? É só isopor. É isso! Só isopor. Infelizmente, isopor não é sustentável. Mas porque assim, precisaremos. Super. E eu acho que é isso. Se a gente consegue traduzir tudo isso na forma de alimentar as pessoas, a gente tem espaços novos de conversa na negociação dos sistemas alimentares, mas também produz uma relação nova de soft power com o fato de que nós somos grandes produtores de alimentos, né? O Brasil é um grande produtor, um player global da produção alimentar. Excelente, excelente. Uma última pergunta, eu sei que é isso, sim, tá em cima da COP, mas não tá tão em cima ainda. Então, um exercício um pouco assim de futurologia, mas de próximos passos, então, né? Para que a gente realmente tenha, então, essa alimentação escolar garantida, como você comentou, mas olhando para essas refeições durante a COP, quais que são os próximos passos para a gente realmente ter essa agricultura familiar no cardápio? Tá, foi bom que você fez a última pergunta, porque eu relembrei que você perguntou sobre a estimativa financeira. E de fato, assim, a gente fez uma estimativa a partir de 50% vindo da agricultura familiar e pensando no mínimo, só uma alimentação de uma vez por dia dentro da COP. Então, a estimativa é que a gente consiga gerar 5,5 milhões de reais para ficar na economia local, só com a priorização desses 50%. O anúncio do governo foi de 30%, então a gente faz essa mesma proporção. Mas, de todo modo, isso é um
piso, né? Não é para ser um teto. A gente quer que seja mais do que isso. E aí, uma parte dessa infraestrutura a gente quer que fique depois para os arranjos da implementação da alimentação escolar na região metropolitana de Belém. Então, para muitas pessoas, quando a gente conversa lá no Pará sobre qual é o papel da COP, pergunta-se o que vai acontecer depois. Isso, e aí, o legado. Exato. Então, o legado, nesse caso, é a organização da base produtiva, que pode ser priorizada também para a alimentação escolar, a construção de um espaço de armazenamento com áreas congeladas e frios, que dê conta dessa distribuição e racionalização dessa alimentação na região metropolitana, mas que também pode atender mercados privados, né? Então, você pode realmente catalisar esse mercado localmente. E, basicamente, a partir daí, você já tem alguma coisa que fica como legado alimentar na região metropolitana de Belém, que foi catalisado pelos esforços que foram feitos para a COP. Assim. É um pouco a maneira como a gente está tentando enquadrar, inclusive para conseguir cooperações com o governo do estado do Pará, com a prefeitura de Belém, que acho que são elos muito interessados que fique boa a infraestrutura depois da COP, né? Sim, e aí olhando para dentro da COP, é isso, sim, os próximos passos, a gente está falando de... Porque o que eu quero saber, assim, precisa de uma permissão da SECOM, por exemplo, vocês entraram em contato... Da Secop, da Secop. Quais que são esses próximos passos práticos? Tem 5 elos decisórios dentro da COP. A Secop, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que cuida dos contratos, as produtoras, que foram licitadas, a RG e a DMDL, que é a mesma das Olimpíadas, tem um serviço de catering geral e tem os restaurantes. Nesse momento, a Secop está desenhando qual que é o critério para esses restaurantes estarem lá dentro. E aí vai ter uma chamada pública, e nessa chamada pública eles selecionam quem vai estar lá. Daí para frente é implementação de fato. Por implementação quer dizer, a gente vai ter que acompanhar esses restaurantes em relação a quais são as receitas e quais são os insumos que eles utilizam, porque a gente pode encontrar entre os agricultores a maior parte deles, se não todos. E também nessa parte logística do meio do caminho. Porque por mais que eles tenham o compromisso, na hora em que você precisa de fato garantir que os pratos vão estar lá na ponta, você precisa ter uma oferta estável. Isso. Então, essa oferta estável depende de um elo organizador que passa por se relacionar com as 80 redes de agricultores, mas ter um armazenamento lá dentro da cidade. Isso está sendo decidido agora, se vai ser na Superintendência Regional da Conab, que é o órgão do governo que cuida de estoques de alimentos. Fica dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, exato. Ou na Prefeitura de Belém, que vai estar com as aulas cortadas, né? Porque não vai ter aulas no período da COP, então a implementação do PENAI toda pode ser destinada para isso. Ou até mesmo um elo privado, porque a principal cooperativa de implementação do PENAI de Belém, ela cuida de 80% da implementação. Então, esse elo privado pode ser também um lugar que vai fazer esse ordenamento. A gente gostaria que isso ficasse como um legado metropolitano, então, idealmente, seria junto com o MDA. Mas isso que nem... Tem uma carta da Lígia Clark para o Hélio Oiticica, assim, né? Que ela fala que a gente está tomando a sopa do vampiro. Tem que tomar rápido, senão coagula. Porque está tudo acontecendo agora, entendeu? Sim, exatamente. E assim, é um pouco aquilo, né? Expectativa versus realidade. Mas eu entendo que, sim, tendo o acompanhamento dos restaurantes já vai ser um avanço. Ah, com certeza. Né? Se chegar nessa etapa de auxiliar os restaurantes, eles desenharem pratos que contem com essa agricultura familiar e contar a história dessa agricultura familiar, já vai estar cumprindo ali o... Com certeza. Eu sempre digo que se a gente tiver 10% dessa priorização, a gente já vai ter algo histórico, porque nenhuma conferência do clima teve esse cuidado, né, de pensar na comunicação com as políticas alimentares locais. Mas eu tenho certeza que a gente consegue chegar próximo dos 100% ou mais, assim, pelo mapeamento com esses agricultores. É que tem muitos pequenos detalhes aí no meio que podem dificultar um pouco mesmo. Claro, mas aí a gente vai estar lá, o Arroz Feijão e Clima vai estar em Belém. Por favor, aí a gente que bom, acompanha isso em loco e prova os pratos também, né? Porque aí eu não perco a viagem. É aí que precisamos chegar. Isso. Fabrício, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, viu? Mariana. Papo bom. Muito bom. Fica portas abertas aqui para você voltar, a gente falar de outras iniciativas
iniciativas também. Muito Obrigada. legal, agradeço mesmo e felicito pelo trabalho. Assim, eu acompanhei alguns programas especificamente pelo papel de explicar mesmo temas complexos aqui. É Valeu isso, mesmo. nossa tarefa. Obrigada, viu? Valeu. E obrigada a você que ficou aqui até o final do nosso episódio do Arroz, Feijão e Clima. É claro que você vai ver parte dessa conversa aqui nos famosos cortes de rede social, então também aproveita, curte, comenta, compartilha, segue a gente lá no @Arroz, Feijão e Clima no Instagram. Os nossos episódios vão ao ar no YouTube e no Spotify toda semana. Então a gente tem aí uma primeira temporada que a gente já tinha falado um pouquinho de COP30, falando, inclusive, temos um episódio específico fazendo um apanhado sobre tudo que já falamos de COP30 aqui. Nessa segunda temporada, é claro que a gente vai continuar fazendo esse link entre agro, sistemas alimentares, agroindústria, políticas públicas, como que tudo isso conversa com um evento da ONU, que acontece no Brasil, mas essa questão também, o que fica de legado? Depois da COP30, né, o que fica para o Brasil? Como que fica essa discussão de agricultura familiar, de sustentabilidade no campo? É para isso que o Arroz, Feijão e Clima foi criado, então é por isso que a gente conta muito com a participação de vocês. Se quiser patrocinar, apoiar, mandar sugestão de pauta, nosso e-mail é arrozfeijãoclima@gmail.com. Conto com vocês lá nas redes sociais e nos próximos episódios. Até mais.